Bom dia, minha gente! Estamos aqui hoje para nossa live, para nossa leitura bíblica que temos feito ao longo de 2 anos, né? Estamos aí no início dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada para a leitura bíblica, o entendimento sobre a história do Senhor, a história do plano de redenção que temos aqui revelado nas Escrituras. Então, minha gente, estamos aí na época do tabernáculo, né? Estamos e já iniciamos a leitura bíblica sobre o tabernáculo e hoje nós vamos ler o capítulo 27 e 28 de Êxodo. Gente, simplesmente sensacional. Eu amo o estudo do tabernáculo porque ele é muito... ensina muita coisa para nós sobre quem é Jesus, sobre o plano de salvação através de Jesus para mim e para a sua vida. Então é sensacional, gente. A gente passa de uma leitura superficial e mergulhamos aqui naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Hoje nós vamos ler os capítulos 27 e o 28. Eu vou ler na minha versão Nova Versão Internacional, NVI. E aí, eu vou fazer, como eu vou esperar a gente ler todo o conteúdo sobre o tabernáculo para fazer uma live especial sobre o tabernáculo, tá? Então, nós vamos fazer uma live, porque não tinha como eu fazer a live do tabernáculo, aquela especial que eu faço aqui. Todo ano eu faço essa live, ela nunca ficou salva, mas eu vou esperar que a gente leia todo o conteúdo para que então eu possa fazer e a gente possa ter uma compreensão ainda mais profunda sobre o tabernáculo, tá bom, gente? Então, vai ser na próxima semana. Eu vou ver, talvez, para fazer essa live sobre o tabernáculo, que vai ser uma live especial, uma das lives especiais que a gente vai fazer aqui, né? Algumas delas serão, assim como a da Páscoa também vai ser uma live especial. Então, eu vou ver essa live especial, que dia que vai ser, para que possamos estar mais, porque eu sei que tem gente que não consegue assistir aqui ao vivo pela manhã, né, por causa do horário do trabalho. Então eu vou ver se vai ser melhor fazer pela manhã ou pela noite para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, porque as pessoas preferem o ao vivo, né, gente? Eu prefiro também o ao vivo. Então a gente vai ver, vou fazer uma enquete lá, talvez final de semana ou um horário à noite ou pela manhã, vamos ver como que vai ser. Tá bom? Então a live de todo o tabernáculo, absolutamente tudo, a partir de Êxodo capítulo 25 até Êxodo capítulo 40, eu vou fazer uma live e essa live será especial, tá? Eu vou deixar lá ainda o dia marcado, porque daí a gente vai contemplar todo o estudo bíblico, todos os capítulos a respeito do tabernáculo de Deus, tá bom, gente? Então, vamos lá hoje com a nossa leitura de Êxodo capítulo 27 e 28, tá bom? A Semana da Paixão. Quem assistiu a Semana da Paixão? Essas lives especiais, gente, olha, é um conteúdo maravilhoso, né, gente? É um conteúdo maravilhoso. Então vamos orar, dar graças a Deus, né? Por essa manhã, por esse dia, pela possibilidade que temos de ler as Escrituras Sagradas. Olha aí, gente. Amém. Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pelo privilégio que temos, Senhor, do acesso a esse tão grande tesouro, Pai. Nós consagramos esse tempo a Ti, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, com maior profundidade a Tua revelação, Senhor. Instrui-nos, dirige-nos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aí com Êxodo capítulo 27. Gente, eu já falei várias vezes para vocês aqui, né? Quem acompanha já sabe que há alguns anos a gente tem estudado sobre o tabernáculo. Eu amo, né,
né, segredo mais, que eu amo tanto isso daqui, e cada ano, gente, se você fala assim, ah, não, mas eu já assisti a live especial do Tabernáculo ano passado, esse ano tem algo mais. E te digo mais, no nosso encontro presencial que nós faremos esse ano, eu não sei ainda quando que vai ser, não sei nada ainda, mas eu sei que vai acontecer. Nós teremos lá também algo muito especial sobre o tabernáculo. Tá bom, gente? Teremos algo muito especial sobre o tabernáculo. O tabernáculo é demais. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos para Êxodo capítulo 27. Diz assim: faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça, com um altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne, os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Olha isso aqui, gente. Isso aqui que nós estamos vendo aqui, né, já é a sequência. Nós iniciamos então a leitura sobre o tabernáculo lá no capítulo 25, tá? Então, a partir do capítulo 25, a gente já vai vendo aí toda a mobília desse tabernáculo, que é a habitação que Deus vai colocar lá no meio do seu povo, né? Que Deus vai dar a Moisés, então, tudo aquilo que ele precisa, toda a arquitetura do tabernáculo, né? Todas as posições de cada mobília, tudo, o material, absolutamente tudo, ele passa para Moisés. Como nós vimos aí na sequência, recapitulando um bocadinho, Moisés, então, lá no Monte Sinai, recebe de Deus, né, todas essas indicações aqui para como deve ser feito esse tabernáculo. Ou seja, nada, absolutamente nada vem da cabeça de Moisés, mas tudo vem sobre a direção de Deus, tá? Então é Deus quem dirige a construção aí de todo esse tabernáculo. Então, como nós vimos, a partir do capítulo 25, volte um bocadinho aí, e a gente viu já sobre a Arca da Aliança, os utensílios, o candelabro de ouro, né, do tabernáculo, as armações do tabernáculo, o véu do tabernáculo. Então nós já vimos todas essas peças aqui. E agora a gente vai dar sequência, e estamos na sequência aí com o altar do holocausto, tá? Esse altar do holocausto e sobre o holocausto em si, que nós vamos ver aqui, nós vamos falar com uma profundidade maior quando nós estivermos lendo o livro de Levítico, tá? Esse livro que é tão cheio de, meu Deus, não quero ler esse livro, não entendo nada desse livro, não quero saber desse negócio, desses sacrifícios, essas coisas horrorosas, não gosto disso, não entendo por que tem isso. Aguarde a live de Levítico, tá bom? Aguarde a live de Levítico. Nós já chegamos lá. Então, sobre o holocausto, nós falaremos lá. Por enquanto, vamos falar então nessa mobília aqui que se chama o altar do holocausto. Esse aqui era o maior que tinha, e eu vou mostrar uma foto para vocês aqui dele. Olha, vamos ver se dá para ver aqui, ó.
Esse aqui é o altar do holocausto, tá? Então, aqui nós temos essa que é, dentre todas as mobílias do tabernáculo, a maior delas. E ela já ficava aí na entrada do tabernáculo, né? De toda esse espaço. Então, aqui a Bíblia está falando sobre ela, está dando para Moisés e aí compartilhando conosco. Por que está compartilhando conosco? Porque tem muita coisa aqui que Deus quer nos dizer, tá bom, gente? Quer nos ensinar sobre isso. Então, ele é todinho de madeira de acácia, revestido de bronze. E a gente vê que ele estava lá, né? Olha aqui, ó. Na entrada do tabernáculo. E eu já vou colocar aqui uma outra imagem para a gente ver. Olha lá, tá? Então essa é uma imagem assim de longe para a gente poder ver e compreender melhor o que a gente vai falando aqui. À medida que a gente vai lendo o texto, a imagem vai trazendo para nós uma maior clareza aí, tá? Então o altar do holocausto é essa primeira que aparece aí do ladinho esquerdo da nossa imagem. Então, para fora da tenda, lembrando o seguinte, gente, o tabernáculo, essa palavra tabernáculo e a live especial do tabernáculo que eu vou falar, né, vai ser sobre a tenda. A tenda é essa parte coberta, é a casinha ali, vamos dizer, tá bom, gente? O tabernáculo se chama, essa parte coberta, tipo a casinha ali. Esse é o tabernáculo. Deixa eu colocar aqui outra imagem para vocês verem. Ó, tá vendo? O tabernáculo é a casa ali coberta. Aquele ali é o tabernáculo ou a tenda, tá bom? Tudo que nós vemos ao redor, né, na construção e também as cortinas laterais, né, e tudo isso faz parte da construção do tabernáculo, mas o tabernáculo em si é somente aquela parte coberta ali, tá? Então, o que nós temos aqui ao redor, né, dentro dessas cortinas? Nós temos o átrio, tá? Toda essa parte aí, como era no deserto, essa parte toda na areia. Então, toda essa parte de areia dentro da cortina, né, dentro dessa cortina que limita aí, que delimita o espaço, é chamado de átrio, tá bom? É chamada de átrio. Então, gente, ó, eu vou retirar aqui pra gente observar. Então, toda aquela parte delimitada pela cortina externa, ela é chamada de átrio. Dentro do átrio está o quê? O tabernáculo. O tabernáculo é a parte coberta que nós vimos lá. Então, dentro desse átrio, nós temos ali esses dois elementos. Qual? O altar do holocausto, que nós acabamos de ler aqui, e temos também a pia de bronze. Tá bom? Que são as duas mobílias que aparecem ali na parte externa, tá, do tabernáculo, dentro do átrio, tá? Átrio ou pátio. Depende aí da sua versão, vai ser chamada de átrio ou vai ser chamada de pátio. Essa, então, é a parte externa. Tá bom, gente? E tabernáculo é somente a parte coberta, tá? Isso tudo vai nos ajudar, gente, no entendimento. Então agora, vejam só, versículo 9 do capítulo 27, o que a gente está lendo aqui? Sobre o pátio. O que é o pátio? É a área externa delimitada pelas cortinas. Tá bom, gente? Olha que sensacional. Tá bom? Então diz assim, olha lá. Faz assim, faça um pátio para o tabernáculo, entendi agora, eu entendi, porque senão, como assim um pátio para o tabernáculo? Por quê? Porque a gente acha que, né, que o tabernáculo talvez é tudo, ou a gente não entende muito bem o que é. Agora eu já sei. O tabernáculo é a tenda, né, e o pátio é aquela parte externa delimitada pelas cortinas. Ai, gente, não é sensacional? Sensacional. Eu vou até botar de novo a foto.
botar essa daqui. Tá bom? Então diz assim, ó. Então o pátio é essa parte externa, delimitada pela cortina. Diz assim. A cortina que inclusive nós já lemos no dia de ontem. Tá? Então diz assim, ó. Faça um pátio para o tabernáculo. Olha só, gente. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Esses aqui, então, são o lado, de acordo com essa nossa imagem, esse de cima e o de baixo, né? Que são os lados aí do nosso retângulo, né? Dentro dessa nossa planta, maiores. Tá bom, gente? Ok? Então, vamos lá. Versículo 12. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, olha isso aqui. Ai, gente. Terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Vocês estão entendendo isso daqui, gente? Então, ele agora está falando sobre o quê? Sobre esse limite do pátio, ou seja, sobre a medida das cortinas, tá bom? Então, a gente vê esse retângulo aí visto de cima. Há um retângulo que delimita o tabernáculo, que é a tenda coberta. Tá? Então, a gente viu, a gente tá vendo aqui justamente essa parte externa que delimita o quê? O pátio, tá? Ou átrio, tá bom? Então, versículo 12. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, com um dos lados da entrada de 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. A gente percebe o que, gente? Que o Senhor, ele detalha essa planta, né? Esse projeto do tabernáculo. É Deus detalhando, é absolutamente tudo vindo a partir de Deus para o homem, tá? A gente vê que ele detalha cada parte desse tabernáculo. A entrada do versículo 16 diz assim: à entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, obras de bordador. Olha, deixa eu pôr lá de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá vendo a entrada ali? Acho que eu vou pôr a outra imagem. Ó, tá vendo? Ai, não dá pra ver também. A entradinha ali do lado esquerdo dessa imagem, aquela entrada ali é o que tá falando aqui agora, tá? É a entrada. Então, ela é roxa ali na entrada. Aqui dá pra ver melhor, né? Então, é aquela porta ali que ele tá falando agora, né? Cortina. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata, base, bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Tá? Então, olha só, aqui ele tá falando o quê? Tá vendo? Ó, estacas da tenda e as do pátio, ou seja, são as estacas tanto da parte coberta, que é conhecida como o tabernáculo em si, como, né, toda da cortina também, tá bom? Serão feitas de bronze. Versículo 20. Versículo 20, diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que,
as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, ao entardecer até amanhã. Esta será um decreto perpétuo entre os israelitas geração após geração. Então, aqui ele está falando sobre o óleo do candelabro, que nós já vimos aí, né, no texto do dia de ontem, no capítulo 25, tá bom, gente? O finalzinho do capítulo 25 fala do candelabro e agora tá falando sobre o óleo que vai alimentar aí esse candelabro, né, na sua iluminação, tá bom? Vamos lá. E diz assim, ó, chame o seu irmão Arão e separe-o dentro dos israelitas. Olha isso aqui, gente. Isso é lindo demais. Olha isso aqui. Separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú. Eliezer e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sacerdotais que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, isso. A gente já vai falar sobre isso tudo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, a imagem das vestes sacerdotais, tá bom? É o que nós vamos entrar aqui agora no capítulo 28, tá? Então, aqui nós temos o sumo sacerdote, tá? Esse sumo sacerdote aqui, que dá aqui nesse momento aqui, Arão, Moisés, o Senhor está dizendo para fazer as vestes sacerdotais para Arão, olha, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto de túnica bordada, um turbante e um cinturão. Olha isso daí, gente. Para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Versículo 6 diz assim: faça o colete sacerdotal. O colete sacerdotal é esse que tem aqui por cima, tá bom, gente? Que a gente está vendo aqui nessa imagem, olha. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas. Ó, terá 2 ombreiras, eu vou trocar a imagem, porque na outra imagem, eu tenho mais uma imagem aqui. Olha. Aqui nessa imagem, a gente já consegue ver essas ombreiras aqui, ó. As suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado, de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Olha isso. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Ou seja, olha só como é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus dentro de dentro de um contexto e dentro de toda a história do povo. Por quê? Porque agora eu volto com vocês lá naquele estudo que nós fizemos, desde dos filhos de Jacó, que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então dá início a quê, né? Nós iniciamos ali o quê? Os 12 filhos de Israel, que dão, né, são os 12 cabeças das
12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, nós temos aí o início dessa nação de Israel a partir desses 12 filhos. E o que ele está dizendo aqui? Carregue o nome deles. O que ele está dizendo? Ou seja, todo o meu povo estará com você aí, né, representando, você estará representando, ou seja, o sumo sacerdote estará representando o meu povo. Não é só ele, não é só a família dele, não. É o sumo sacerdote representando todo o povo, que é identificado como as 12 tribos de Israel. Por isso que no colete dele, do sumo sacerdote, ele carregava o quê? Os 12 nomes dos 12 filhos de Jacó, de Israel, que são as 12 tribos, ou seja, identificando o quê? Todo o povo, tá? Então, olha isso aqui. Então, nós temos isso aqui, ó. Aí ele está dizendo assim, ó, no versículo 9. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel por ordem de nascimento. 6 nomes em uma pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como lapidador grava um selo. Olha isso, gente. Em seguida, prendas com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Gente, eu confesso para vocês, quando eu estava lendo isso daqui, meu Deus, eu fico muito emocionada de ver o cuidado de Deus, né? Então aqui a gente tem aqui nas ombreiras dele, né, do sumo sacerdote. Nessa peça, né, nessa imagem, a gente vê um bocadinho, essas ombreiras aqui de ouro também, com o nome de um lado 6 e do outro lado os outros 6 nomes dos filhos, né, de Israel, tá? Então, a gente vê tudo isso gravado. Então, as pessoas, quando viam um sumo sacerdote assim, né, vestido assim, as pessoas já se viam ali sendo representadas por ele, tá? Porque a pessoa se encontrava em alguma das tribos, né? E dentro da tribo havia ali um representante, tá? Olha isso. Assim Arão levará, olha lá, a gente está no versículo 13, tá? Diz assim, assim Arão levará os nomes em seus ombros, como memorial diante do Senhor. Então, quando o sumo sacerdote, ele entrava na presença do Senhor, e a gente vai ver isso mais para frente, né? Porque aqui é o projeto do tabernáculo, né? Tudo aquilo que está inserido aí dentro desse tabernáculo, tudo aquilo que é necessário para a adoração, né, a Deus, através do tabernáculo. E aí a gente vê que ele carrega nos seus ombros o nome, né, como um memorial diante de Deus, que todo o povo está sendo identificado ali. Tá, gente? Que Deus sensacional. Ó, versículo 13 fala assim, ó. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda e prenda as correntes aqui, ó, como a gente viu aqui, ó, tá? Ali as correntinhas, né? Tudo de ouro, olha lá. E prenda as correntes às filigranas, tá? Agora vamos para o versículo 15. Diz assim, ó. Faça um peitoral de decisões. Olha isso aqui. Daí agora a gente tá aqui no peitoral dele, tá, gente? Olha lá a imagem. É bom demais isso, né? Gente do céu, como é que aguenta? Como é que aguenta? Vontade de ficar aqui, gente, horas e horas e horas estudando a palavra de Deus, porque eu sei lá, gente, eu não sei nem explicar. Vamos lá. Então diz assim, faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo, vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1
palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Olha isso aqui. As pedras preciosas, tá? Então, 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fileira, ó, observem aqui o peitoral dele, né? Então a gente tem as 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa, né? Trazendo aí a identidade de uma tribo. Gente, já tem o nome das tribos nas ombreiras e agora no peitoral, cada pedra trazendo aí a identidade de uma das tribos, tá? Versículo 18. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel. Cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Meu Deus do céu, gente! Olha isso, que coisa linda! Que coisa, meu Deus, linda demais, né? Olha o detalhamento disso daqui que Deus faz. Então, cada uma no colete, cada pedra, né? Identificando aí uma das tribos de Israel. Versículo 22 diz assim: faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Eu vou botar de novo. Vou botar essa daqui, ó. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades. Gente, quanto detalhamento! E prenda-os ao extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral. E as outras extremidades das correntes, as 2 filagranas, unindo-as às peças das ombreiras, olha lá o desenho, do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prendas na parte inferior das ombreiras, na parte do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Olha isso aqui, olha isso. Versículo 28. Você lembra, Aureazita? Ó, as argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, como um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez, versículo 29, olha isso aqui. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes, olha isso aqui, gente. Eu vou colocar essa daqui agora. Que esse aqui tá mais simpático. O outro tava bravo, gente. Ó, eu vou colocar esse daqui agora. Então, versículo 29, tá? Aqui o versículo 29 é bem importante na nossa leitura aqui, tá? Diz assim, ó. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, o lugar santo é dentro da tenda, tá bom, gente? Dentro da tenda, nós temos lá 2 compartimentos dentro da tenda. Então, todo tabernáculo, que a gente pode falar assim, todo esse ambiente aí do tabernáculo, que Deus manda construir aqui, nós temos 3 espaços, tá? 3 espaços. Qual? O espaço externo, que é o átrio ou pátio, ele é conhecido como átrio ou pátio, tá? Depois vem dentro da tenda, nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro da tenda, então, nós temos 2 espaços. Qual? O primeiro é o lugar santo
e o mais interno é o lugar santíssimo ou santo dos santos, tá? Então nós temos aí essas três partes. E tá dizendo aqui, ó, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração. Tá? Por quê? Porque ele tem as pedras, ele tem os nomes, olha lá. No peitoral das decisões como um memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisão em Israel. Tá? Aí, continua versículo 31. Diz assim: faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura, haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Deixa eu colocar aqui. Aqui, tá? Olha só, agora está falando sobre essa túnica, né? Que ele tinha que usar. Então, ele tinha que fazer com um buraco assim no meio para passar o rosto dele sem rasgar. Olha o detalhamento que ele diz. Olha, você fortalece ali o negócio para quando, né, ele for vestir, ele não rasgar. Com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para não rasgar. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo, vermelho em volta da borda do manto. Vejam ali embaixo na roupa dele, nessa túnica, né, azul. Tá vendo que lá embaixo nós temos aí essas romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho, tá? Lá embaixo a gente consegue observar isso. Intercaladas com pequenos sinos de ouro, tá? Então, intercaladas com esses pequenos sinos que iam fazendo barulho, ó. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto, tá? Arão o vestirá quando ministrar. Olha isso. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, quando sair, para que não morra. Aqui eu acho muito interessante, deixa eu dizer, né, para vocês. Então aqui ele está dizendo que ele tinha aí embaixo do seu manto, né, dessa túnica, tinham esses sinos. E há histórias, né? Há histórias contadas aí que os sinos são porque ele usava esses sinos e se parasse de fazer o ruído, como ninguém podia entrar lá, eles tinham que puxar o sumo sacerdote, porque ninguém podia entrar ali. Essa história é muito interessante, né? Da gente ouvir, da gente imaginar, né? Ela é curiosa, faz sentido, mas não é bíblica. Não há qualquer fato que comprove sobre isso, tá? Que eles usavam esse sino para que... A história é maravilhosa da gente ouvir, nossa, que legal, faz sentido, mas não há qualquer fato histórico que comprove isso, tá bom, gente? Os sinos, né, que eles tinham aí era justamente para que, como a gente acabou de ler, que ele ministrava, quando ele colocava isso daqui era para quando ele fosse ministrar, quando ele entrasse na presença do Senhor, era justamente para que as pessoas soubessem que ele estava ali entrando na presença do Senhor. Não há mais nada que a Bíblia fale sobre isso. Tá? Então a gente fica naquilo que a Bíblia fala sobre e naquilo que, né, esse texto maravilhoso tem a nos ensinar. Tá bom, gente? Vamos continuar ali.
Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Então, ele tinha também, né? Olha ali, o diadema na cabeça dele ali. De ouro, grave nele como se grava. O que tinha gravado ali naquele arco ali na cabeça dele? Consagrado ao Senhor. Olha isso. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Isso a gente vai ver mais profundamente sobre as ofertas, sobre os sacrifícios lá em Levítico. Não perca a live de Levítico, minha gente. Versículo 39 diz assim: teça a túnica e o turbante com linho fino. Essa túnica aqui é a que vai, então, é essa veste que esse sacerdote aqui na imagem está mostrando, essa parte branca, né, que desce mais ali da túnica azul, e também o turbante da cabeça. Faça também túnicas, cinturões, gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir o seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e os seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram a culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Olha isso. Então nós temos aí, gente, o que nós temos aqui? Nós temos a construção do tabernáculo, né? Nós vimos aqui que o capítulo 8 dá ênfase às vestes sacerdotais, né? Então é o capítulo inteiro falando sobre as vestes sacerdotais, né? As vestes, o que fariam a distinção aí sobre essa pessoa. E nós vemos que o sumo sacerdote é aquele que ele vai entrar ali para ministrar, para entrar na presença, nesse lugar que apenas o sumo sacerdote entrava. Ele tinha que entrar vestido dessa forma, representando todo o povo, né? Uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo. A gente já vai ver isso, mas eu só quero dar uma pincelada aqui, né? Onde isso aponta para Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, tá? Então tudo isso aqui, gente, aponta justamente para esse nosso Jesus, e eu vou falar mais sobre isso quando a gente finalizar todo o conteúdo do tabernáculo, tá bom? Que daí a gente vai poder falar e linkar tudo e conectar todo o texto do Antigo com o Novo Testamento. Sensacional, minha gente, sensacional. Tá bom? Então aqui nós vimos que esse capítulo fala sobre isso. Na sequência da nossa leitura, o que a gente vai ver? A gente vai observar que depois dele falar do tabernáculo, ele aqui está dando as instruções e depois vai iniciar a construção. Sendo que entre as instruções e a construção acontece aí um episódio, né, que é o bezerro de ouro. Tá, gente? A gente vai observando isso tudo aí e depois a construção desse tabernáculo, que vai até o capítulo 40 do livro de Êxodo. Tá, gente? Então é isso, minha gente. Vamos continuar a nossa leitura aí. Vamos dar graças a Deus por esse tempo maravilhoso de ler, de meditar, de observar, né, como o Senhor, tudo aquilo que acontecia aqui no Antigo Testamento era sombra daquilo que estava por vir, né? Ou seja, eu gosto de imaginar e de pensar que o Antigo Testamento, ele está nos preparando para a realidade do Cristo. Ele está trazendo para aquele povo uma consciência
Uma consciência que é baseada não naquilo que eles entendem por eles mesmos. Não, é uma consciência baseada em Deus e naquilo que Deus revela. O tabernáculo é isso. É uma forma visual de Deus ensinar para aquele povo o seu plano redentivo. Aham. Sensacional, gostou, né? Eu gostei dessa, eu sei que você gostou também. É uma forma visual de Deus ensinar para o seu povo o seu plano redentivo. Amém? Tá bom? Então a gente vai vendo, à medida que a gente vai vendo cada uma das mobílias, a posição, o material, a gente vai observando tudo isso, uma mentalidade, uma consciência que Deus está trazendo para aquele povo, tá? Então a gente vai observando tudo isso. Então, minha gente, hoje finalizamos a nossa leitura do dia de hoje. Vou fazer o meu caderninho Oba aqui, vou pegar um versículo desses aqui, que já ó, é muita coisa, né, que nós lemos no dia de hoje. E a gente vai pegar um versículo desse para meditar mais, né, para a gente meditar em todo esse detalhamento. Aí você fala assim, meu Deus, mas qual que eu vou pegar, né, para meditar nisso daqui, que chamou a atenção, para algum texto bíblico, você bote lá no seu caderninho Oba, oração, Bíblia e aplicação, né? Isso daqui está nos levando assim, nos ajuda, nos encoraja a mergulhar nessas águas mais profundas. Tá bom, minha gente? Então nos vemos neste sábado, às 8 horas da manhã, para a construção do nosso mapa mental. Faremos um mapa mental nesse sábado, às 8 horas da manhã. Deixa teu caderno aí separado, teu lápis, tua borracha. A gente vai fazer um mapa mental para nos ajudar ainda mais na compreensão desses textos. Tá bom, minha gente? Então, até lá. Deus abençoe. Opa!